E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa noite, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoe a cada um. Para nós é um grande privilégio podermos estar novamente aqui em Franca para adorar a Deus juntamente com vocês. Amém. Está me acompanhando minha esposa, a irmã Suzana está lá atrás, meu filho, meu neto Tomás, e também as irmãs de Uberlândia, a irmã Simone, a irmã Sofia, que estão ali atrás, e a mãe da irmã Simone, né? Que Deus abençoe. São bem-vindos aqui conosco. A irmã Simone, desde a eleição de Franca, eles me escolheram para ser o pastor deles. Ela foram batizados por mim aqui, eles congregavam com o pastor Osmar. E depois que o pastor Osmar partiu, elas me chamaram, e a gente, com todo prazer, eles acompanham através da internet, né? Com muitos irmãos no Brasil e fora do Brasil. E hoje nós estamos aqui juntamente com o pastor Sebastião Mendes e juntamente com vocês nessa visita especial, né? Nós não temos um encontro, nós temos aqui uma reunião de adoração, né? Possamos ouvir a palavra. Nós não temos uma mensagem, né? Quem tinha a mensagem era Brana, e depois de Brana, o pastor Osmar. Deus confiou para ele, né? Que o maior problema que Deus teve em todas as eras foi encontrar um homem, né? Que ele pudesse confiar. E nós estamos aqui apenas para ajudar o povo. E quando nós falamos de membros, às vezes as pessoas dizem: olha, meu pastor é fulano, é esse aqui. Não. Você, do Ministério do Pastor Osmar, o pastor Osmar é seu pastor. Ele vai responder por você ali, né? E eu apenas estou cuidando, quero cuidar bem, para que eu não seja negligente naquele dia. Você ser salvo ou não. Não ter apontado para você o alimento, né? O alimento certo, correto, e não chegar ali como um usurpador, né? Mas como um verdadeiro pastor, em outras palavras, um verdadeiro mordomo, né? Que às vezes até o mordomo infiel vai envergonhar muitos mordomos, né? E se conhece a parábola, né? São Lucas 17, o mordomo infiel. Mas eu quero ser um mordomo fiel, que tem cuidado das coisas do meu Senhor. Eu quero ler com os irmãos, eu desde já vai quase um mês, com esse problema de essa gripe, tosse, uma virose, parece que tem pegado o Brasil, né? E eu já fiz o tratamento essa semana mesmo, e eu creio que estou melhor, em vista dos outros cultos, né, que eu preguei, que passava o tempo todo tossindo.
Mas eu quero falar um pouquinho, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A Santa Ceia amanhã vai ser lá em Batatais, lá na escola do professor Lorival, né? Eu estava lá atrás, ouvi a oração, aí a gente conhece a voz, você está aí, né? Ele estava orando aqui. Então amanhã vai ser em Batatais. Apocalipse 1, verso 3. Também trago saudações de todos os irmãos que congregam conosco, que estão nos acompanhando nesse momento. E também a gente estende saudações também para os irmãos ali em Chimoio, né? O Charone, todos os irmãos ali, e o irmão Paulo Benjamin Quirimani, ali na Zambésia. Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que não é fácil para eles, nessa hora, mais de meia-noite, 1h da manhã, mas muitos estão assistindo a gente ali, né? Eu avisei para eles que eu não quero ser pastor deles, nem sou pastor deles. Eles, esse dia, me mandaram um áudio pedindo para pelo menos ser um guia espiritual, ajudar eles ali, até que Deus levante um pastor entre eles. É o que eu creio, né? Deus tem que levantar um pastor lá entre eles, não para eu ser o pastor deles. Eles têm um alimento, eles têm um play, né? Tem gente que não quer falar o play, diz que o play é uma doutrina. Aqui estão dois professores aqui de inglês, né? Meu filho e o professor Lorival. Play é uma palavra em inglês, meus irmãos. Gente, não fala. Eu estava em Londrina, os irmãos estão me ouvindo, e os irmãos disseram que eles têm medo de falar perto do play. Parece que a coisa virou uma assombração. Mas eles disseram que o pastor Osmar nunca disse isso aí, não, nunca colocou como slogan. E, gente, será que esse pessoal não está escutando mensagem? Hein? Pastor Osmar disse: você aperta uma vez, não entendeu? Aperta o play a segunda vez, não entendeu? Você vai apertando, né? O meu irmão, ele já partiu. O meu irmão, minha mãe disse que ele ficou 4 anos no primeiro ano, na cartilha, que era A, B, que ele chegou a um ponto de furar a letra A, de tanto apertar ali em cima, né? Até que ele aprendeu que aquilo ali era o A, né? Você vai apertando até que você vai aprender, né? Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, que o tempo está próximo. Querido e amado Pai, nos ajuda nesta noite. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nosso tema, a mensagem do primeiro pregador, né? O irmão Brana nos ensinou que a serpente foi o primeiro pregador. Aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, existem 2 vozes, né? Tem a voz de Deus e tem a voz da serpente. Muito suave, com 99% de verdade. E quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, fugiram. Quando ela ouviu a voz da serpente, se aproximou para ouvir, né? Porque aquilo era agradável. A mensagem da serpente, a voz da serpente era mais agradável do que a voz de Deus. A voz de Deus fez eles fugirem, né? Mas a voz da serpente aproximou eles ali. Eu quero ler aqui uma mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. 40, 40. Porém, a tortura que esse homem teve que passar, porque isso seria necessário. Por quê? Né? Muitos têm se perguntado por que tal coisa seria necessário para o homem fazer. Agora,
é porque esse povo não lê a palavra. É um tempo de esclarecimento. Por quê? As pessoas perguntam por quê? Porque eles não leem a palavra. A escritura que nós lemos diz: bem-aventurados os que lêem e depois e ouvem, né, as palavras desta profecia. O problema é que não ouvem. O problema é que não lê. Esse problema está nos dias de Jesus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele disse: se vocês conhecessem a Moisés, vocês iam saber que ele te falou sobre mim. Não, mas nós somos de Moisés. Jesus disse: Moisés é que vai julgar vocês, então. Porque Moisés falou de mim. Então o que disse o profeta? É porque esse povo não lê a palavra, eles não oram. Deste modo Deus é soberano, e Ele envia seu profeta para ser um sinal. As pessoas não lêem, elas não têm vontade de ler. E elas não oram, porque elas estão têm outras coisas para fazer. Elas não podem tirar um tempo para orar. E a Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para esses dias modernos ou para qualquer dia. Eu estava vendo na internet um pastor que eu conheço lá no Congo, Richard Yockman. E ele estava falando sobre 3 coisas. Eu achei muito interessante. Uma delas é o celular. Temos ele nas mãos todos os dias. Vocês trabalham com eles, faz tudo com ele, mas temos na mão todos os dias o celular. Outro, que não todos, mas muitos não têm nas mãos todos os dias, é a Bíblia. Outra é a mensagem. E uma quarta coisa é a voz de Apocalipse 10, 8 a 11. Nós ouvimos tudo que tem que ouvir no mundo, todo tipo de notícia. Porque ser humano é curioso, somos curiosos. Principalmente em um ano de julgamento de um ex-presidente da República, né, e seus aliados. Nós queremos saber. São Paulo diz que há muito comichão nos ouvidos. Mas, e a palavra? O que nos interessa? Será que nós vamos levar por túmulos essas notícias? Agora, o que vai nos acompanhar é a voz, porque a voz é que nos chama. Jesus disse que essa voz nos tirará do sepulcro, como nos tirou do sepulcro denominacionais. Essa voz nos tirará, nos chamará. Ele disse: e ele me chamará e eu lhe responderei, diz o profeta. Então, o que o profeta irmão Brando está falando aqui, sobre esses dias modernos que nós vivemos, durante a semana, é pouca gente que lê a Bíblia, é pouca gente que ouve a voz de Apocalipse 10, 8 a 11, é pouca gente que aperta o play. Eu escuto em casa. Não, eu escuto. Meus irmãos, não é escutar. Isso tem que entrar na sua alma. Pastor Mendes estava me mostrando uma pregação ali do pastor Osmar, e o pastor Osmar dizia: a revelação está dentro desse CD. Porque o momento de desespero foi agora, depois da partida do pastor. Depois da sua partida que veio o momento de desespero.
profeta está falando do povo de Israel, vivendo em um tempo que está acomodado. A igreja está acomodada nesse tempo. Nós temos bons bancos, como eu tenho lá na minha igreja. Nós temos bons carros, como nós temos. Isso tudo é bênção de Deus. E o desespero? Você vê como Satanás está trabalhando. Ele foi o primeiro pregador. Ele continua pregando para Eva. A Eva que caiu. Porque houve duas Eva que caíram. E essa terceira não cairá. Ele anda pregando para a segunda Eva e também para a terceira Eva a sua mensagem. Qual é a sua mensagem hoje? Qual o espantalho que ele tem levantado nesse dia? Ele tem levantado o espantalho. Você sabia que ele tem levantado o espantalho? Vocês que são lá dos anos 70, quando o pastor Joaquim começou a pregar na Rádio Universo, quando o falecido Mateus Iense, Davi Miranda, Manel de Melo, eles levantaram o espantalho. Joaquim era um espantalho. O programa das 14 horas era um espantalho na Rádio Universo, Diário da Manhã, Anhanguera, era um espantalho. Ele levantou. Não? Vocês não leem esses livros, vocês leiam a Bíblia. Agora, vê se os espíritos não são o mesmo. Se a história não repete, nós somos de Moisés, mas esse aí nem sabemos quem é. Então, o irmão Brana diz na mensagem O É de Satã, que Satanás estava naqueles mestres judeus, aqueles rabinos, e ele dizia para eles: o Messias virá. Tudo que Moisés pregou é certo, mas o homem não é este. Ele sempre teve uma mensagem. Aí você vê que aquela igreja caiu, crucificaram a ele, rejeitaram aquela noiva hebreia. A mesma coisa não repete hoje? Não leia os livros hoje, leia os livros. Ouça o irmão Branda. Mas este homem, esse prei é uma doutrina. Isso veio do inferno. Até onde as pessoas chegaram? Que exaltava tanto esse CD, hoje dizer que veio do inferno? Ouviram o primeiro pregador? E quando vem a voz de Deus, vocês se escondem porque vocês estão nus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por que se esconde? Porque estão nus. Era de Laodiceia. Apocalipse 3, verso 14 a seguir. Cega e não sabe. São Paulo disse que nos últimos dias eles teriam comichões nos ouvidos, que queriam ouvir doutores. Agora, a noiva e o profeta hoje tem uma mensagem que confunde a igreja mesmo. Está na era de Laodiceia. O para 41, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, você sabe, eu creio que foi Paulo que disse: vós sois epístola de Deus, lida por todos os homens. Deus usa pessoas como sinais, para mostrar seu sinal. Muitas vezes esse sinal, e quase que toda vez, a não ser que seja com o povo eleito, deixa esse sinal passar por alto, e ele é criticado, escarnecido, lançado fora e considerado. Ele usa pessoas, e as escrituras têm um duplo significado, porque isso nos ensinou o profeta. As pessoas são sinais.
Foi muito fácil. E é muito fácil crer no que Deus fez lá atrás. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, o desafio é você crer no que Ele está fazendo hoje. Hoje, Ele continua sendo hoje. Ele continua falando hoje. Olha o que Ele disse. Até mesmo no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, eles eram considerados pessoas mentalmente perturbadas. Eles pensavam que aqueles profetas eram espécie neuróticos, que eles tinham algo errado com suas mentes. Eles diziam assim, você sabe que eu vim do Ministério de Goiânia, né? Então eles diziam assim, olha, o pastor Amar sofreu um acidente, ele bateu a cabeça, ficou vários dias no hospital. Por isso que ele veio com essa doutrina o poder sobre o trono, o novo nome, é porque ele tem um problema. Jesus foi a mesma coisa. William Branham foi a mesma coisa. Gente, nós estamos na reta final. Não tem outra voz. Não. Daqui Deus parte para os judeus. Nós agora, nosso alimento está dentro da nuvem. Ele veio na nuvem e o nosso alimento está dentro da nuvem. Porque agora nem é mais apertar play, porque nós não temos mais gravadores, nós não temos mais DVDs. Hoje é a nuvem. Hoje você fala aqui, mensagem tal. Você está no carro, você diz assim, Franca, São Paulo, rua tal, 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 e o GPS já. Os carros mais modernos. Você quer ouvir uma pregação? Você fala. Porque é o tempo da palavra falada. Você fala e ela vem, você ouve. Bem-aventurados, felizes os que ouvem. Eu sei que o povo quer me ouvir, né? Nós não queremos ouvir morto, não, queremos ouvir o Senhor. Mas eu mando escutar a voz não está morta. É a mesma voz de Branham, que era a voz de Deus, não era a voz de William, era a voz de Deus. Como Paulo não tinha gravador, era cartas. Mas quando chegou os dias de Branham, Deus, como disse Billy Paul, Deus mandou Satanás imediatamente, porque ele está realmente na cabeça da ciência. Faz um gravador, rápido, porque minha voz tem que ficar gravada. É o tempo da voz. Nós chegamos num tempo mais avançado, mais evoluído. Começamos com fita, viemos para CD, viemos para DVD, e logo antes do pastor partir, a mensagem entrou na nuvem. E agora você só fala, eu quero ouvir. Se você disser, eu quero ouvir tal notícia de tal dia, imediatamente ali no Google te traz a notícia. Você aperta ali e vai direto, e você escuta. Quem gosta de filme, só dá o nome do filme. Quer escutar em francês, em inglês, qualquer idioma que você queira. Essa é uma era muito avançada, meus amados irmãos. E hoje a voz que nos dá fé de arrebatamento. Aonde eu vou dizer, professor Lorival, que as mensagens pregadas pelo nosso profeta William Branham, depois de 63, são mensagens de evangelismo. Tenho que estar muito cego, muito ignorante. Eu não estou falando ignorante como fosse um termo de pessoa burra, não. Muito ignorante mesmo. E respeito a conhecer essa mensagem. Aonde a mensagem depois dos selos? Depois de 63 é mensagem evangelística. 75
primeiro selo. Com o que temos, não podemos fazer esse rapto. É necessário essas 7 vozes dos 7 trovões para nos dar fé arrebatadora. Isso foi o William Branham que falou no primeiro selo. Agora, as mensagens evangelísticas foi a mensagem precursora, de 33 a 62. Esta foi a mensagem evangelística. E a mensagem evangelística de Osmar Branham foi até o ano 2000. Se você se basear até o ano 2000, você vai entrar em parafusos. Você vai se confundir. Porque até o ano 2000 ele não tinha revelação. O irmão Branham, até o ano de 63, de janeiro de 63, ele não sabia o que eram os selos. Ele não sabia o que eram os 7 trovões. Pregou os selos em 20 minutos, todos eles. Ele mesmo conta. Se você se basear na mensagem precursora, irmão Branham estava no ofício de evangelista. Faça o trabalho de um evangelista. Agora 63 não tem nada para consertar. Uma das pregações do pastor Osmar diz assim: meu ministério começou depois do ano 2000. Esta é a revelação. Não é mensagem evangelística, não. E outra, não é nem tempo para evangelismo. Não é nem tempo. Passou esse tempo. Há tantas coisas, como o irmão Branham ensinou, o pastor Osmar ensinou, que as pessoas vão se escandalizar. Como as pessoas escandalizaram com o irmão Branham quando veio em 1977, que eles olharam para o céu, Jesus não veio como eles queriam. Rasgaram a mensagem. Eles queriam tirar Billy Paul, expulsar de dentro do tabernáculo Branham. Largaram essa mensagem. Pessoas aqui de Goiânia nunca mais quiseram saber de William Branham. Depois da partida do pastor Joaquim, o seu co-pastor ficou contra a mensagem do profeta de Deus. Largou, abriu uma igreja denominacional. Você sabe, foi muita gente com ele, que estavam tudo ali bem vestido e tudo crente da mensagem, com as mensagens na mão. Mas eles não eram da mensagem, era só casca, era só aparência, eram sepulcros caiados. Teve que acontecer algo como um sinal. Agora também não é diferente. Tem aqueles que vão se escandalizar, mas você nunca seja uma pedra de tropeço. Porque há uma condenação para aquele que colocar uma pedra, fazer tropeçar um desses pequeninos, diz o irmão Branham. É melhor colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no profundo do mar. Se matar, haverá mais chance, disse o profeta, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então você cuida do que você fala, que você prega, que você ensina, para que você não seja uma pedra de tropeço no caminho dos pequeninos. Meus irmãos, que Deus te abençoe.